Sabedoria é algo que todos nós buscamos. Estudamos, procuramos entender os filósofos antigos, os ensinamentos sagrados que nos ajudam a saber qual o caminho a seguir e como desenvolver o nosso caráter, o nosso ser, para agir perante a realidade. Então, para que possamos tomar as decisões mais acertadas possíveis, precisamos de ganhar sabedoria. A sabedoria por si só é uma virtude que engloba todas as outras virtudes. E é algo que nós ansiamos, que nós buscamos, porque no nosso cotidiano, no dia-a-dia, quando na tomada de decisões e verificamos que o resultado delas muitas vezes não é o desejado, e isso nos traz uma série de sentimentos e emoções que nos desfocam do presente, o medo, a ansiedade, a raiva, enfim, emoções, viver numa turbulência de emoções, porque o resultado das nossas escolhas, das nossas ações, não foi realizado com sabedoria. É algo que todos nós queremos desenvolver, aprender, e que não é obrigatoriamente necessário que ganhemos sabedoria unicamente através da experiência ou através do erro. É sobre este assunto que eu quero trocar convosco algumas impressões e deixar nas vossas mentes essa possibilidade de refletir e meditarem sobre vós próprios, como tem sido ao longo da vossa vida o processo de desenvolver e ganhar sabedoria para que possamos, e cada um de nós possa fazer uma leitura correta da realidade e saber quais as outras virtudes que precisamos usar para expressar a sabedoria. Então, através da sabedoria, eu posso, no meu desempenho diário, nas minhas escolhas diárias, fazer uso de outras qualidades, outras virtudes que existem também em potência. Mas para isso eu tenho que ter a sabedoria para expressar a minha escolha de acordo com a necessidade que o problema se me apresenta. Um exemplo. Se a situação exige que eu seja humilde, ao invés de ser arrogante, se a situação exige que eu manifeste gratidão, expresse gratidão, ao invés de orgulho e egoísmo, se a situação exige de mim que eu ponha em prática o meu sentido de justiça em relação à situação, ao invés de ser faccioso ou sectarista ou egoísta na avaliação que faço. Assim como também que virtude eu devo exercer numa determinada circunstância em que se exige de mim ação e aquilo que me coíbe dessa ação, aquilo que me impede de agir é o medo. Então eu preciso de usar com sabedoria a coragem para enfrentar os meus medos e para fazer e agir de acordo com aquilo que eu acredito. Sabedoria para entender quando tem que ser leal e fazer uso particularmente dessa qualidade e dessa virtude, a lealdade. Sabedoria para saber agir e escolher de acordo com a fé, ou neste caso, até não agir. Enfim,
O uso da sabedoria e o desenvolvimento da sabedoria potenciam todas as outras qualidades e virtudes que existem em potência dentro de nós. Para agir de modo correto, é necessário ter o feeling e a percepção adequada da realidade, para que eu possa tomar as decisões certas ou o mais acertado possível. Sem sabedoria, sem entender o significado da sabedoria, ficamos, como se costuma dizer, muitas vezes ficamos à nora, sem saber como agir. E isso leva-nos a usarmos algo que é inato em nós, mas que é a nossa parte inferior do nosso ser. Isto é, agirmos ao sabor das nossas emoções e dos nossos sentimentos em relação à leitura que fazemos da realidade. Todos nós ambicionamos ser sábios. Todos nós, na nossa vida, conhecemos pessoas sábias. Os nossos pais, de alguma maneira, foram sábios, outros familiares mais velhos, pessoas de reconhecida capacidade de ação quando as situações da vida se nos deparam e é necessário ter calma, é necessário ter prudência. E as pessoas sábias são aquelas que não se deixam levar e influenciar por aquilo que estão a sentir. São aquelas que sabem parar, sabem pensar antes de agir e procuram fazer uma leitura correta daquilo que está à sua volta. Então, é necessário que nós saibamos o que significa sabedoria. E todos nós, nas nossas vidas, podemos encontrar referências. E essas referências vão nos ajudar a procurar desenvolver essa qualidade e essa virtude dentro de nós. Então, quando começamos a ganhar consciência da importância de desenvolvermos em nós a sabedoria, nós passamos a ser mais comedidos. Nós passamos a agir não de acordo com as nossas emoções e as nossas exigências e paixões, que normalmente são excessivas, não são contidas. Somos capazes de nos focar nos problemas. Focando nos problemas, fazendo uma análise da conjuntura, fazendo uma análise dos fatores que influenciam, fazendo uma análise daquilo que eu posso fazer para contribuir para a solução do problema. Então, a sabedoria faz com que eu seja capaz, e ao praticar a sabedoria, de não ser impulsivo, estar virado para a solução e não focado no problema. Isso significa que eu estou focado em obter os melhores resultados possíveis. O meu mindset é buscar a melhor solução em qualquer que seja o contexto ou situação que se nos apresente na vida. Assim, passamos a ter presentes no nosso mindset que a sabedoria é um gatilho que desencadeia a ação do nosso ser em relação ao uso das qualidades e as virtudes necessárias para a solução de todo e qualquer problema. Mas é ao mesmo tempo um filtro pelo qual nós analisamos tudo e deixamos peneirar tudo aquilo que são as nossas escolhas no presente. Então, meus queridos amigos, a sabedoria está inata em cada um de nós, mas precisamos de primeiro compreendê-la e pô-la dentro de nós como no nosso mindset, para que nós possamos orientar a nossa visão, orientar as nossas escolhas de modo a desenvolver todas as outras qualidades e virtudes inatas dentro de nós, para que possamos
tomar as decisões certas em todo e qualquer problema que se nos apresente. Ser sábio é ter autodomínio, ter capacidade de visão, um espírito aguçado e uma capacidade de resposta de acordo com as necessidades do presente.